6:05, né? Já tem bastante Né? gente. Então, tá ok. Né? Que eu vi. Então, beleza, pessoal. A gente pode começar a apresentação, né, do nosso Jornal Clube dos alunos da pós-graduação da UERJ. Essa semana, né, a convidada da UF, que foi aluna também da casa, foi aluna da UERJ de graduação, que é a Jaiana Antunes. Então, seja bem-vinda de novo, Jay, né, e Obrigada. pode apresentar. Né. Assim, meu Deus. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, João e Rui. Então, eu vou falar de um artigo que eu li no processo de pesquisa para um projeto de mestrado, né? Então, a gente cobriu vários temas, eu e minha orientadora, e um desses temas foi essas relações universais em estrelas de nêutrons, né? A ideia que a gente tem para a ideia do nosso projeto é sobre estrelas de nêutron, justamente porque elas são os objetos materiais, né, mais compactos que a gente tem no universo, que o buraco negro não dá para tocar lá, né, e tal. Então, não conta. E é um laboratório muito útil para física nuclear, para testes da relatividade geral e para, enfim, infinitas outras coisas. É por isso que a gente escolheu trabalhar com estrelas de nêutrons. E aí, como a gente chegou nessas relações universais, né? A gente chegou a partir do estudo da deformabilidade de estrelas de nêutron. Então, a deformabilidade das estrelas de nêutron, são causadas pelas perturbações de maré, que geralmente são devidas a outras estrelas de nêutron, né? Então, seria um sistema binário. E essas deformabilidades, elas podem dar informação para a gente sobre a estrela de nêutron através das ondas gravitacionais. Então, a ideia é usar essa deformabilidade para extrair informação das estrelas de nêutron, e aí, pesquisando sobre isso, a gente chegou nessas relações universais, que são bem interessantes. Bom, essas relações que tem esse nome bonitinho, que é I Love Q, elas relacionam, né? Eu vou descendo porque eu já falei isso aqui. Elas relacionam o momento de inércia, que é o I, a deformabilidade, né, que está representada que é representada pelos números de Love, então essa é a parte do Love, e o Q, que é o Q, é o momento de quadrupolo devido à rotação da estrela. Então a gente tem relações universais entre essas três relações, três quantidades. Então tá, beleza. O que eu quero dizer, né, com relações universais? Elas são universais porque elas não dependem da equação de estado da estrela de nêutron. Isso é interessante porque, como a gente não conhece a equação de estado da estrela de nêutron, ter relações que são completamente independentes dessas equações de estado pode ser muito útil. Então, aqui é só um gráfico preliminar de como são essas relações. Aqui é a relação entre o momento de inércia e a deformabilidade. Então, vocês podem ver que para não sei quantas, 8 diferentes equações de estado, na verdade, 7 equações de estados, é bem parecido a relação, né? Você não consegue dizer a diferença daqui desse gráfico. Aqui embaixo a gente tem a diferença dos erros, como fica. Tem erro, claro, mas a princípio, sim, a relação é universal. Assim como a relação entre o momento de quadrupolo e os números de Love, né? Então, elas são um pouco diferentes, mas ainda assim são universais. Beleza, como a gente chega nesses resultados, né? A gente vai tentar encontrar cada uma dessas quantidades para poder calcular essas quantidades separadamente, então fazer um fit numérico para encontrar essas relações. Depois disso, nesse artigo, ele também vai fazer uma análise analítica, porque, como eu falei, essa parte de calcular cada uma dessas quantidades separadamente é numérica, então ele vai fazer uma análise analítica a partir da gravitação newtoniana, né? Porque todas essas relações existem para relatividade geral, mas aí ele tenta, a partir da gravitação newtoniana, chegar a um motivo de por que essas relações existem, se elas existem também na gravitação newtoniana e aí por diante. Bom, como encontrar cada uma dessas quantidades, né? A gente vai fazer perturbações na equação de Einstein. Então, a gente vai ter uma perturbação de rotação em primeira ordem para encontrar os momentos de inércia,
uma perturbação de rotação em segunda ordem para encontrar os momentos de quadrupolo e uma perturbação por forças de maré em primeira ordem para encontrar os números de Love. Tá? Acho que deu para entender, né? E aí, como a gente faz isso, né? Primeiro a gente escreve a métrica, essa métrica é perturbada. Então aqui a gente seria a métrica de... esqueci o nome. Schwarz, não, Minkowski. Só que com uma perturbação. Acho que é Minkowski, agora não sei. Enfim, não importa. A métrica usual aqui, sem perturbada, é onde tem esse 1 aqui. E as perturbações são essas partes que têm cosseno de θ e os momentos harmônicos esféricos. Tem um processo anterior a esse, que é decompõe harmônicos esféricos, né? Mas aqui ele já dá todas as perturbações das métricas decompostas em harmônicos esféricos. E a gente faz só umas mudanças para garantir que todas essas quantidades, né, a quantidade, esse M, esse R e esse M maiúsculo, que é a massa da estrela, tudo isso, quando a gente perturba, pode ser que o raio perturbado não seja o mesmo do raio não perturbado. Então a gente faz umas redefinições, que são essas aqui, só para garantir que está tudo dentro da estrela. Então, beleza, a gente tem a métrica perturbada, e esse é um lado da equação de Einstein, né? O outro lado da equação de Einstein é o tensão momento-energia, que vai ser um fluido perfeito com uma velocidade angular constante, se não me engano. Isso, com velocidade angular constante. Então, ele é descrito dessa forma aqui, a quadrivelocidade. O fluido fica dessa forma, só botar algo aqui, a gente encontra cada uma das componentes. Bom, e aqui ele só fala um pouco das equações de estado que ele usa, mas isso não importa muito. Não, por enquanto. Então tá, para calcular a ordem 1 de rotação, a ordem 2 de rotação e a ordem 1 de momento de deformação por maré, a gente vai precisar, antes de mais nada, de calcular a como é que chama? Configuração de equilíbrio da estrela. Então, que são as equações Thoma-Oppenheimer-Volkoff. Então, isso é usual, né? Calcula as equações Thoma-Oppenheimer-Volkoff. E agora a gente vai usar essas equações de equilíbrio para fornecer informação para a estrela perturbada. Tá, acho que não tem nenhuma pergunta até aqui, né? Não, porque acabou de começar o negócio, mas tudo bem. Tá bom. Então, primeiro, ordem 1. O que a gente vai fazer? Vai pegar na métrica. Cadê a métrica? Na métrica, só os termos que vão depender de ordem 1 desse ômega 1zinho aqui. Então, vai pegar só esses termos, vai resolver a equação de Einstein dos dois lados e a gente encontra o momento de inércia. Momento de inércia? Momento de inércia, que vai ser dado dessa forma aqui. Para encontrar isso, o método utilizado, que eu não sei o nome em português, sei lá, você iguala. Você iguala o que está dentro da estrela com o que está fora da estrela na superfície. Então, por isso que a gente tem a massa dependendo desse Rzão. Então, a gente resolve as equações de Einstein, a gente separa na parte interna e a parte externa, e depois a gente iguala isso na superfície e a gente encontra essas quantidades. Esse vai ser exatamente o mesmo método para encontrar o momento de quadrupolo e para encontrar os números de Love, as contas que vão ser um pouco diferentes, mas, bom, isso. Aqui ele só define um momento de inércia adimensional, porque todas essas relações são adimensionais, não tem dimensão, então só para referência. Bom, aí para a ordem 2, que agora é para encontrar o momento de quadrupolo. A gente vai manter todos esses termos aqui da... Cadê? Meu Deus, perdi. Todos os termos da métrica e resolver, então vai ficar umas equações diferenciais grandes e acopladas, que são essas aqui. Para resolver fora da estrela, a gente zera tudo que depende da densidade e da pressão, porque fora da estrela não tem densidade, não tem pressão. E para resolver dentro da estrela, a gente utiliza uma equação de estado, então a gente vai precisar fornecer uma equação de estado e resolve numericamente a parte interna. Então a gente vai ter essa parte externa, que a gente consegue resolver algumas das vezes analiticamente, que não vai depender da equação de estado, e a parte interna, que a gente vai resolver numericamente. Então a gente iguala essas duas, essa aqui é a parte externa, a gente iguala essas duas
duas expressões, né? Nesse caso, cada perturbação da métrica, são 3. A gente vai igualar cada uma delas com a parte interna e a parte externa, então fica desse jeito aqui. Interno, externo, interno, externo. Aqui a gente consegue eliminar esse M2, essa função. Então, facilita um pouco. E a gente tem definido o momento de quadrupolo. Cadê? Não é desse jeito aqui, não. O momento de quadrupolo fica definido... Meu Deus. É desse jeito aqui. Desse jeito aqui. E aí a gente define ele adimensional, só para poder facilitar na hora de fazer o fit numérico, né? Essa parte eu vou pular, porque eu não gostei que ele falou disso. Tá. Aí a parte dos números de Love, que são a parte da perturbação por força de maré. O processo é bem semelhante, só que agora a gente não vai considerar a parte girando da estrela. Então, mais uma vez voltando para a métrica, mas eu acho que é a última vez. Na parte da métrica, a gente vai zerar todos esses termos que dependem dessa velocidade angular aqui. Então, isso aqui vai ser 0. Na parte... Cadê? Nessa parte dos números de Love, a gente consegue eliminar duas das funções. Então, a gente fica com uma função só, que é essa função H2, que a equação vai ser dada por isso aqui. Essa equação, a gente já pode ver que ela não é tão difícil quanto as outras, então isso é positivo. Para achar fora, como eu falei, zera todas as partes que dependem da pressão, da densidade. E, se eu não me engano, a solução é por polinômios de Legendre. Legendre não. É Legendre. Polinômios associados de Legendre. A parte externa, que é essa daqui. E a parte interna resolve numericamente. Então, a gente encontra para os números de Love essa expressão aqui, onde esse y é o que vai me dar informação sobre a parte interna a solução interna, e esse C é a massa sobre raio, é a compacidade da estrela. O que isso significa, então? Nesse K2, eu tenho aqui uma relação que está independente da equação de estado, no sentido de que eu só vou precisar... A única coisa que me diz sobre a equação de estado nessa expressão é o y. Então, esse y que está definido aqui como a derivada dessa função sobre H2 da parte interna. Então, toda a informação sobre equação de estado está nesse y. Então, quando a gente for fazer para diferentes equações de estado, é só calcular y diferentes, né? Para cada uma delas. Bom, então a gente tem essa expressão, aquelas outras duas expressões, e a gente faz um fit numérico, então. Cadê? O fit numérico, ele é feito... Cadê a expressão? Desse jeito aqui. Então, as relações são 2 a 2. Então, você tem I, love Q e IQ. Então, a gente faz desse jeito aqui, com essa expressão, e encontra esses coeficientes para cada uma das três relações, né? Aí eu acho que está aqui em cima o fit. Isso. Aí aqui a gente tem aquele gráfico de novo. Dá para ver que as relações realmente são bem independentes das equações de estado. Então, assim, as únicas que divergem mais são as equações politrópicas para n igual a 2,5 e para n igual a 3. Então, são as que têm um erro maior aqui. N igual a 2 também diverge. Então, os erros aqui são bem maiores. Mas, de maneira geral, para equações realistas, que são essas aqui de cima, elas são bem universais, até os erros são bem universais. E aí vem aqui o outro gráfico que ele não tinha colocado ali em cima, que é de momento de inércia com momento de quadrupolo, também bem universal. E aí vem a pergunta, né? Por que essas relações existem? Será que elas existem no caso newtoniano? A gente sabe que para buracos negros, por exemplo, a gente tem o teorema do no-hair, que a gente só precisa de 2 parâmetros, né, para descrever um buraco negro. Então, será que essas relações são uma parte anterior desse teorema? E aí, quando a gente fosse se aproximar da compacidade de um buraco negro, surgiria o teorema no-hair? Será que
é tipo uma coisa que precede esse teorema, né? É uma coisa que vai aumentando com a compacidade, essa universalidade. Ela aumenta com a compacidade. E aí o que a gente faz é testar para essas equações de estado politrópicas, utilizando gravitação newtoniana. Será que isso existe na gravitação newtoniana também? E aí, para resolver isso, a gente faz uma perturbação também. Claro, esse método é todo perturbativo, né? Então, a gente faz o método perturbativo, a gente encontra uma expressão agora diferente para aquelas quantidades. Então, o número de Love fica. Não tem a expressão toda. Mas ele é resolvido desse jeito aqui, onde esse n aqui é essa função aqui. Função não. Função aqui da decomposição em harmônicos esféricos de R. E a gente vai. Isso ele satisfaz essa equação. A gente resolve essa equação para encontrar os números de Love sem ser relativísticos, né? Essa equação que a gente tem para H2. E então a gente pega logo para n igual a 0, n igual a 1, n sendo os índices politrópicos, né? Das equações de estado politrópicas. E a gente tenta fazer uma relação entre essas três quantidades, né? Então, essas relações são essas aqui, e a gente tenta descobrir essas constantes C, e a gente vai ver se para n igual a 0, qual valor elas têm, para n igual a 1, qual valor elas têm, e a gente vai ver o erro entre elas, né? Se para n igual a 0 e n igual a 1, elas são iguais ou não. Então, aqui tem o cálculo dos valores dessas quantidades, e agora repetir essa análise para n igual a 1. Para n igual a 1, a gente tem esses valores aqui. Quando a gente faz a razão de um sobre outro, a gente vê que elas são praticamente uniformes mesmo. Então, não tem muita diferença de um para o outro. Então, a princípio, não tem muita diferença na equação. A equação de estado não faz diferença nessas relações. Então, elas são realmente universais, mesmo no caso newtoniano. E cadê? E aí vem uma questão que, na verdade, pode ser que essas relações não sejam universais em equações de estado e elas só dependam da parte da estrela que a gente conhece mais. Então, por exemplo, acho que é esse gráfico aqui, que a gente vê que, na verdade, essas equações elas vão depender só da parte exterior da estrela, essas relações, desculpa. Essas relações vão depender só da parte exterior da estrela. E como na parte exterior da estrela o nosso conhecimento é maior sobre como funcionam as estrelas de neutro, como elas funcionam, isso significa que as equações de estados que a gente usa e que a gente considera realistas, na verdade, elas não são tão diferentes nessa parte da estrela. Então, pode ser que, na verdade, se a gente pegar uma equação de estado muito diferente, como, por exemplo, o n igual a 2 o índice politrópico igual a 2, a gente vai ter uma diferença grande, bem maior do que a gente tem nas equações que a gente chama de realistas. Então, na verdade, pode ser que não seja completamente independente das equações de estado, mas que só dependa de uma parte que a gente já conhece. Então, mas tem todo um outro artigo sobre o porquê dessas relações, né? Então, se alguém quiser, eu passo. São desses dois mesmos autores. E aí, quais são as aplicações disso, né? Tem muitas aplicações. Elas não podem ser utilizadas, por exemplo, para determinar a equação de estado da estrela, justamente porque elas são independentes das equações de estado da estrela. Mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, na astrofísica observacional. Então, ela pode ser usada para inferir qualquer uma dessas duas quantidades, né? Se a gente consegue medir uma delas com precisão boa o suficiente, a gente consegue determinar as outras duas ou utilizar isso para determinar as outras duas. Na astrofísica de como é que chama? Ondas gravitacionais. Ela pode ser muito útil porque a gente tem uma degenerescência na fase das ondas. Então, a gente pode utilizar essa relação para tirar a degenerescência entre o momento de quadrupolo e o momento de spin da fase da onda gravitacional. Então, essas relações podem ser úteis nesse sentido.
Ela também pode ser útil, e eu acredito, né? Que seja a aplicação mais a melhor aplicação que ela pode ter, né? Que é para testar a relatividade geral. Então a gente pode fazer um gráfico onde essas relações valem na relatividade geral e aí utilizar outros testes outras teorias de gravitação, né? E ver se elas se enquadram nessa área onde essas relações valem. Então elas são bons testes para teorias alternativas da gravitação. E, bom, é isso. Ficou muito rápido, né? Desculpa. É isso. Tá bom, tá bom. Valeu, Jay. Obrigado pela apresentação. Desculpa, foi muito rápido. É porque eu falo Não, rápido. não, tudo bem. E agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Então, quem tiver alguma pergunta pode falar diretamente aí, abrir o microfone ou botar no chat, né? Essa é a hora. Pô, eu tenho duas perguntas aqui. Tudo bom, Jane? Pode fazer. Volta naquele gráfico lá de fit lá do. Quem tá falando? Desculpa, eu não sei. Natan. Oi, Natan. Quanto tempo? Cadê? Qual dos três? Esses gráficos aí, eu confesso que eu não entendi, tipo, o que eu tenho que tirar desses gráficos, sabe? Eu tô olhando e é só um monte de pouco. Beleza. Então, a gente calcula cada uma dessas quantidades para várias equações de estado, a relação entre elas, e a gente vê que elas são iguais para todas as equações de estado. Ok. Tá, entendi. Então, cada formazinha é uma equação de estado diferente, mas quase não dá para ver, porque elas são todas iguais. E aí, as que não são universais, né, são essas daqui, que são as que divergem mais do que a gente acha que as estrelas de nêutron parecem, que são as politrópicas com índice maior. Tá. Pô, eu tava olhando isso aí, eu não tava entendendo nada. E uma outra coisa, você sabe dizer por que eles não fazem perturbação tudo para segunda ordem? Que eu vi que você falando que eles separaram a perturbação para parte de primeira, para outra de segunda, tipo, porque o momento de inércia aparece na perturbação de primeira ordem, né? Ele depende da primeira ordem no spin. E os números de Love só aparecem em primeira ordem também. Se for aparecer, ele aparece. Deixa eu ver se tem aqui a equação. Aqui. Ele aparece porque a gente não é essa equação que eu queria, não, mas tudo bem. Finge que não está escrito rotacional aqui, só isso. Ela aparece porque a gente pode relacionar o momento de quadrupolo com como é que chama? É um tensor que vem da deformação por maré. Então, isso tudo aparece em primeira ordem. Você pode fazer em segunda ordem, mas eu acho que não... Não, entendi. Tudo bem. Você não vai ganhar nada. Não, beleza, valeu. Nada. Obrigada pelas perguntas. Ô, Jaiana, enquanto o pessoal tá pensando nas outras perguntas, volta lá naquele gráfico mesmo que você mostrou pro Nathan, das equações de estado. Eu acho que era mais para baixo. Aqui. Isso. Esse aí que é o gráfico das equações de estado, não é? Todos eles são. Isso, porque é engraçado, né? Sempre quando tem algum paper, né, de hadrônica, que eles estão lá avaliando, né, algum plasma de quarks lá de alguma estrela de nêutron, sempre aparecem essas equações de estado e eu sempre fiquei curioso com uma coisa, que é essas curvas que aparecem na parte de baixo. Eu sei que elas estão associadas com algum coeficiente da equação de estado, né? Mas tem algum sentido essas curvas assim que estão para baixo? Você diz essa daqui? Isso. Eu sou leigo na área, né? Então. É o erro. Entendi. São os erros fracionários. Entendi. Porque aí você está comparando, né, um resultado com o fit, né? Então aí até você vê que o quão bom é. Entendi. Legal. Eu não sei se isso aparece só nesse gráfico. Eu achei que fosse um gráfico, esse erro embaixo, eu achei que fosse mais comum. Não, eu já vi isso também. Já vi isso já em alguns outros artigos. Por isso que eu perguntei.
Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Olha, parabéns pela apresentação, Jana. Eu tenho umas Obrigada. coisas, mais umas dúvidas, que umas coisas me confundiram. Na verdade, é uma Pode coisa só. Nesse gráfico aí mesmo, por exemplo, a linha preta é a tua análise que você fez analítica, fazendo a expansão lá, que você considera o TOV, etc., que você falou. Não, a linha Não. preta não. A linha Ali- preta é o caso newtoniano. É o caso newtoniano. É. Hum. A linha preta era o fit, mas em outro gráfico. Nesse gráfico, não. É o caso newtoniano, tanto para n igual a 0 quanto para n igual a 1. Entendi. O caso newtoniano é o que você consegue fazer esse plot contínuo aí, o outro você tem que fazer numericamente, ponto a ponto, né? É. E aí, então, a minha dúvida é se você considera o spin, a rotação do buraco negro, não, a estrela de nêutron. Porque você partiu das equações TOV, que não tem o spin. Sim, Como é que faz isso? Cadê? Tá na perturbação da métrica, que esse sigma e o... Sigma não. Ômega. Os dois ômegas. Quando você faz a perturbação, você acaba incluindo o spin. Sim. Mas aí, para o caso dos números de Love, a gente tira porque não... Não, é que eu lembro Não que é a equação TOV era partindo de Schwartz, mas isso aí é mais uma generalização mesmo. Entendi. Não, então, a TOV a gente só faz para poder utilizar ela na hora de resolver as equações perturbativas. A gente precisa desse background para poder dar informação. Entendi. Isso é uma perturbação de TOV. Sim. Agora ficou claro. E a outra pergunta é... Mais curiosidade, como é que você resolve isso aí numericamente? Tipo, você tem um software pronto, já tem os códigos prontos? Eu não sei, também se é seu interesse fazer nessa direção. Eu tenho os números de Love calculados. Eu nunca fiz a parte de rotação. Se quiser, eu posso mostrar aqui o gráfico, Não, mas aí programa rapidinho. Sei lá, não, é curiosidade mesmo de método, sei lá, você programa em Eu usei C++, Python. Python. E aí você já tem Não uma sei se vocês estão biblioteca... vendo. Não tô Peraí, vendo, não, acho que você colocou só o Aqui. PDF para compartilhar. Foi. Foi, então, só Python, Conjunta 4. Uhum. As equações perturbativas são essas aqui. As condições iniciais, que são os números de Love, a parte TOV. Aqui tem aquelas expressões para o número de Love. Aqui eu não fiz só para o L igual a 2, né? Eu fiz para L igual a 2, L igual a 3 e L igual a 4. E aí, o gráfico de como fica. Mas um escuto, resolve tranquilo. Pelo menos, eu só fiz para a equação de politrópica. Então, pode ser que para as outras equações, o escuta não seja suficiente. Não sei. Uhum. E agora, eu não sei se... Aí é mais também curiosidade da área. Esse artigo aí é de 2017 que eu vi, né? Já teve algo novo do tipo observacional? Já trouxe alguma coisa? Observacional, não sei se esses dois caras estudam muito. Mas eles fizeram muita coisa. Esse foi tipo o primeiro artigo deles sobre essas relações. Depois disso tem muita coisa. Tem relações entre os números de Love de estrelas binárias, tem relações entre os números de Love de uma estrela só. Tem muita coisa que eles fizeram desde então. Assim, quase não tem mais nada para fazer nisso, porque eles já fizeram quase tudo. Tem um artigo de revisão. Se o pessoal começar a usar para restringir os valores, fazer os testes, né? Entendi. Bom, beleza. Valeu. Obrigado. Jana. Oi. Eu tenho uma dúvida. Provavelmente eu sou o mais leigo nessa área aqui dessa call, porque tive experiências ruins com relatividade geral na minha graduação, então eu basicamente bloqueei a minha mente para essas coisas. Mas eu queria, assim, poder entender um pouco melhor. Tu poderia definir assim, mais uma frase para mim, o que seria esse número de Love aí? Acho que eu me perdi um pouco. Os números de Love, eles não existem só na relatividade geral, eles existem no caso newtoniano também. Mas eles eles caracterizam a deformabilidade de um corpo. Então, assim, se eu boto uma força de maré nesse corpo, os números de Love me dizem como esse corpo vai responder.
Então, por exemplo, eles caracterizam como a Lua afeta a Terra. Entendeu? Como a força de maré da Lua afeta a Terra. Maneiro. Tá, agora ficou claro pra mim. Entendi. Tá bom. Obrigado. Nada. Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Paula. E como o bonitão aí falou, agora esse nome do bonitão. Rodolfo, pô. O moleque mais bonito que tem na UERJ. Então, eu também sou, tipo, super leigo com relatividade e também nesses assuntos, assim, de estrelas, né? Tipo, super leigo mesmo. E uma pergunta bem ingênua, tipo, talvez seja até meio idiota, mas eu queria, se tem um porquê, né? Também não sei se tem um porquê, às vezes as coisas são nomeadas meio que avulsa. Mas esse número de Love, tem algum motivo de ser chamado número de Love ou é simplesmente o nome É o dela? nome do cara. Ah, sim. É que eu achei meio curioso, né? Love e tudo mais, mas enfim. Eu também achei, mas é só o nome do cara mesmo. Eu pensei, quando ela falou, eu achei que fosse o número do amor, né? Tipo isso. Uma curiosidade é que não existe amor no buraco negro, porque o número de Love de buraco negro é identicamente 0. Ó, poético, pô. Pois é. Beleza, obrigado aí. Nada. Pô, eu jurava que o Apolo tava falando do cara bonitão, era eu, pô, mas é o Rodolfo. Tudo bem. Aí a gente fala entre os parede com o Rodolfo. Então, a gente tem uma experiência aí, né, pô?